Olá, muito boa tarde. Em cada domingo, textos da Bíblia oferecem sugestões para percursos de vida pessoais e comunitários que têm por referência a mensagem cristã. Neste programa analisamos os que fazem parte da liturgia da Palavra das Eucaristias deste domingo, no diálogo com o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Juan Ambrósio, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Dr. Juan Ambrósio, começava por lhe pedir uma análise ao tema que nos é proposto nas Eucaristias deste domingo, a partir precisamente dos textos da Bíblia. Bem, estamos-nos a aproximar claramente do Pentecostes e os textos centram-se, de facto, do Espírito Santo. E neste domingo somos convidados a olhar, de facto, para a dinâmica do Espírito Santo, para este dom que Deus nos dá, que brota da relação entre o Pai e o Filho. É interessante porque os textos, estes e outros ao longo deste tempo pascal, dizem-nos que Deus o ressuscitou de entre os mortos pela força do Espírito Santo. E o que é esta força? Uma imagem, este espírito, ou dom, como lhe chamam alguns padres da Igreja, é esta relação que une intimamente o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. Ou seja, é uma relação constitutiva de ambos. Aliás, se olharmos um bocadinho para as próprias dimensões das palavras, elas são relacionais, não é? Quando escolhemos para falar em Deus neste mistério trinitário, em Pai e Filho, falamos claramente em relação, porque ninguém é pai sem um filho e ninguém é filho sem ter um pai. E, portanto, é constitutivo do ser-se pai e do ser-se filho uma relação que une ambos. Ora, é esta relação que permanece no domínio da morte, é esta relação que a morte não é capaz de acabar, e por isso é na força desta relação que Deus o ressuscita. Estamos então no campo da vida. E vai ser esse o convite. O dom que nos é dado é o dom desta relação capaz de gerar vida em todos os contextos, inclusive naquele que era suposto ser o domínio da morte. Ora, esse é o convite e esse é o desafio. O espírito que nos é dado como dom é um espírito vivificador. Um espírito para que nós, através do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa relação, sejamos capazes de gerar vida não só para nós, mas para aqueles também que nos rodeiam. Padre Lourenço, que centralidade tem esta dimensão do Espírito Santo, seja nesta experiência cristã dos primeiros séculos, seja na atualidade? Pois, eu acho que a presença da ação do Espírito na Igreja é fundamental, não é? Ela faz parte, inclusive, do nosso credo. E não faz parte do nosso credo por ser um mero ato de afirmação. Ela faz parte porque é essencial, é constitutiva da nossa identidade. E a liturgia desta quadra pascal, aliás foi aqui referido pelo Juan, orienta-nos para isso. Quer dizer, portanto, este sexto domingo do tempo pascal é exatamente uma experiência de caminhada. É uma experiência de redescoberta, uma experiência de orientação. Mas creio que neste sexto domingo nós temos aqui mais 2 ou 3 elementos que são muito interessantes e que eu acho que devemos também valorizar. O primeiro é mostrar-nos a dinâmica da ação missionária da comunidade apostólica. É importante, porque ela é o fundamento, porque é dali que parte tudo. Ou seja, aquilo que nós tantas vezes estamos habituados a escutar e a pensar teoricamente, Jesus envia os seus discípulos, envia-os, etc. Isso foi assumido na comunidade. A consciência do envio faz parte, ou seja, a consciência do envio é tomada a partir da própria experiência de estar em missão, não é? Portanto, o estar em missão reforça essa consciência do envio, dá força a esse mandato. Depois, vemos aqui uma questão que às vezes também... Desculpa só interromper, mas este estar em missão nem sequer é simplesmente uma coisa do âmbito do fazer, é do próprio ser, ou seja, estar em missão faz parte do ser cristão. Do ser cristão e do ser comunidade. Exatamente. Assim. Depois, há aqui uma outra questão que nós, quando falamos nas origens cristãs, de que o livro dos Atos Apóstolos faz eco e nos apresenta e nos narra, quando falamos disso, estamos sempre a olhar para fora, ou seja, para as terras do Império. E sempre pensamos que a missão se limita aos itinerários longos, percorridos em grandes distâncias, que ainda hoje nos deixam espantados pela figura de Paulo e de alguns dos seus companheiros. Não. A missão é também parte pelo interior da própria Palestina. E temos aqui hoje um exemplo muito bonito que eu acho que é importante depois refletirmos. Portanto, essa é exatamente um dos traços deste domingo. Mostrar que, de facto, a experiência é assumida a partir de dentro. A identidade e a realidade judaica com que a primeira comunidade se encontrou e
vamos dizer entre parênteses, se confrontou, não no sentido de fazer guerra, mas o confronto do acreditar, está aqui também presente e é importante a Igreja assumi-lo. Porque às vezes pensamos tão bem, isto depois tem ecos nas próprias comunidades. Pensamos que o ir evangelizar é ir vender para fora. E esquecemos que o evangelizar é o testemunhar dentro. Começa pelas comunidades. Não é? E falamos dessa experiência. E outra experiência que também gostava de referir, e perdoa que seja teimoso, é mostrar como neste domingo nós vemos já um aproximar... ou seja, o reforçar esta experiência da missão a partir da intimidade com Cristo. Sim. Que eu acho que nunca devíamos esquecer. A missão da Igreja hoje, muitas vezes, esquece esta dimensão. A intimidade com Cristo é fundamental. Se alguém não tem esta experiência de intimidade, não acredita nela e não a vive, é melhor que não faça promoção, nem faça propaganda. Aí está, às vezes, um dos graves problemas, é que, ao falhar esta intimidade e este encontro, muitas vezes a missão não é a missão de Jesus Cristo, mas é de fulano, de Beltrano, de Cicrano, deste grupo a centralidade não é de Cristo, mas é do próprio. Pode ser com as melhores intenções, mas já não é a missão cristã. Vejamos como aconteceu nas primeiras comunidades cristãs e em redor deste anunciador, Filipe. É a primeira leitura, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, para nos sugerir que mensagem, Padre João Lourenço? Eu acho que este texto do capítulo 8º, que nos fala da missão de Filipe, que não se reduz só ao que aqui está, mas a outros percursos que ele fez, quer na parte sul, quer na parte da faixa costeira, porque isto é a parte interior, é Samaria. Esta experiência narrada aqui neste capítulo 8º, é uma experiência muito bonita, porque nós vemos... E para isso, provavelmente, vou fazer um bocadinho o enquadramento social e religioso do tempo. Ao tempo de Jesus, no período intertestamentário, havia uma grave cisão, uma ruptura mesmo, uma tensão muito forte entre os samaritanos e os judeus. Disso faz eco, por exemplo, o capítulo, o encontro de Jesus com a samaritana, não é? Ora, esta tensão era antiga, tinha vindo a agudizar-se, e era de ruptura total ao tempo de Jesus. É muito importante que, por exemplo, no Novo Testamento nós encontramos ecos da parte de Jesus onde nos mostram essa ruptura. Por exemplo, na hostilidade manifestada contra Jesus em alguns dos textos sinóticos, quando entenderam, segundo dizem os textos, que ele se dirigia a Jerusalém. Portanto, há uma hostilidade que é uma hostilidade de caráter religioso. Era identificado como ele indo a Jerusalém. E há, por outro lado, textos muito bonitos, a partir do 4º Evangelho, e também aqui dos Atos dos Apóstolos, como na Samaria a comunidade cristã a mensagem cristã foi muito bem acolhida. E, aliás, disso é também eco a parábola do bom samaritano de que vimos no Evangelho de São Lucas. Portanto, temos aqui um conjunto de elementos muito interessantes que nos ajudam a ver como o anúncio de Jesus Cristo é capaz de superar rupturas, de vencer tensões e de reunir na mesma fé, aqueles que estavam separados pelas discórdias e pelas tensões internas. Com isto, eu acho que é importante também nós sabermos, e creio que muitos dos nossos ouvintes sabem isso, o samaritanismo era também filho da tradição bíblica. As tribos do norte foram as grandes depositárias de muitas das tradições veterotestamentárias. E até foram as suas... Portanto, as tribos do norte não representavam outra religião. Ou melhor dizer, não representavam outra fé. Estavam a mesma fé no mesmo Deus, Yahvé. Porventura representavam, ou porventura tinham formas e maneiras e modos e expressões dessa vivência de forma diferente dos judeus. É importante que este texto do capítulo 8º vem aqui exatamente mostrar-nos quem é Jesus Cristo. O anúncio que é pregado pela mensagem do Novo Testamento é capaz de superar essa tensão entre judeus e samaritanos. E o texto não se esqueceu de dizer que esta mensagem foi bem acolhida na Samaria. Portanto, este aspecto está muito indicado. E depois também a tradição cristã nos mostra um fruto desta, que é o fruto que é São Justino. São Justino, mártir e o primeiro grande apologeta da Igreja, é exatamente natural da Samaria. O que mostra, de facto, que há aqui todo um esforço, um empenho, um reforço, podemos dizer, de mostrar que esta experiência
anunciada, esta experiência de testemunho de Jesus Cristo anunciado dentro do espaço geográfico, histórico-geográfico da Palestina, foi também foi um sucesso. E depois, naturalmente, perdeu-se com a tradição mais tardia, mas a Samaria foi, de facto, um foco muito grande e foi um espaço muito significativo de vivência cristã nos primeiros séculos. Este anúncio, Dr. João Ambrósio, é um anúncio de vida, é um anúncio de que deve vida. Marcar as vidas, como aliás se viu que marcou os samaritanos. Deve marcar as vidas e deve levar-nos a intervir na vida. O texto de facto é um texto lindíssimo e dá-nos até uma imagem a dada altura, o texto logo no seu princípio até diz: as multidões aderiam no mesmo sentir às palavras de Filipe à medida que as ouviam e observavam os milagres que fazia. E eu detenho-me nesta parte do texto para comentar o seguinte. Estas multidões que aderiam a Filipe não aderiam simplesmente pelas suas palavras, por mais bonitas que elas fossem, mas porque estas palavras eram acompanhadas de gestos. Não é aqui o momento para falarmos no milagre e o que o milagre quer dizer, mas o que o texto nos indica claramente é que não eram só palavras. Haviam consequências, e consequências reais, consequências concretas para a vida das pessoas. Ora, às vezes espantamos-nos como é que nós, ao anunciar uma coisa tão bela como é Jesus Cristo ressuscitado, parece que não provoca grande eco do outro lado. Se calhar as nossas palavras não são acompanhadas de gestos de vida. Ficam-se pelo anúncio e, por mais bonito que esse anúncio seja, não pode, de facto, levar a mudanças significativas. Há bons exemplos em que essas mudanças aconteceram pelo anúncio. Mas pelo anúncio que leva sempre, ou que tem por trás, por exemplo, uma vida concreta de alguém, que leva a que as pessoas vejam que aquelas palavras são palavras que estão ancoradas numa existência concreta e que levam que a pessoa que proclama essas palavras viva daquela maneira e não de outra. E, portanto, se não tem este enquadramento, se não tem este contorno, as palavras levam-as o vento, como diz a sabedoria popular. Ora bem, o que aqui é dito, e eu gostaria de tirar aqui uma consequência para o nosso existir cristão. Muitas vezes, penso eu, demasiadas vezes até, caímos nesta tentação de denunciar e bem o que está mal, o que é injusto, o que não promove a justiça e a dignidade e a relação entre as pessoas. Isso parece-me bem, mas é curto. Não chega. E eu estou cada vez mais convencido que é pedido, nos tempos em que estamos a viver, neste nosso Portugal, nesta nossa Europa, no mundo, em que estamos verdadeiramente numa mudança paradigmática civilizacional, que é pedida a intervenção concreta na construção da cidade e na construção da polis. Ou se quiserem, para que não fiquem dúvidas, não chega à denúncia, é preciso a intervenção política também por parte dos cristãos. Com isto não estou a fazer apologia de partidos cristãos, nem nada disso, mas estou a fazer a apologia de que não nos podemos ficar pela denúncia. Temos que intervir concretamente na construção da polis, na construção da cidade e da sociedade, e, portanto, temos que arregaçar as mangas e, à luz do que é esta experiência de encontro com o ressuscitado, na concretização desta missão que falamos, a nossa missão não é simplesmente a missão do anúncio do ressuscitado, obviamente, é isso, mas é simultaneamente o compromisso com a construção de uma sociedade mais justa. E, portanto, esse anúncio implica gestos na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna e, portanto, não nos podemos eximir dessa missão também. E continuamos a análise aos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. E, curiosamente, Padre João Lourenço, a segunda leitura, no capítulo 3 da Carta de São Pedro, tem uma expressão, creio estar em sintonia com esta análise que fazia o Dr. João Ambrósio. Mais vale padecer por fazer o bem. É essa marca cristã que tem de estar presente, mesmo que leve a algum padecimento por parte de quem faz o bem? Naturalmente que sim, e isso é fundamental. Aliás, já vimos há vários domingos a ler esta primeira carta, é quase uma leitura contínua da primeira carta de São Pedro, e ela traduz o quê? Esta primeira carta de São Pedro traduz, eu diria quase que ela é uma espécie de manual educacional. É uma proposta pedagógica de uma identidade diferente. Mas não é uma proposta pedagógica teórica, é uma proposta teológica concreta, no sentido que deve levar a atitudes, a comportamentos, a formas de ser e de estar no mundo diferentes. E por isso, neste sentido, eu acho que este texto é muito rico, e é muito interpelativo, como, de facto, o Paulo acaba de dizer. E é interpelativo porquê? Porque ele diz-nos exatamente que o que é fundamental é testemunhar de uma forma diferente.
E acho que é isso que falta um bocadinho da Igreja. Nós andamos muitas vezes a denunciar atitudes abstratas. E eu acho que era importante que na Igreja tivéssemos, que a nossa forma cristã de estar no mundo fosse uma espécie de atitudes de comportamento que não fossem compatíveis. Continuamos a bater palmas às mesmas atitudes de traficância, de falta de dignidade. Acho que temos de haver denúncias concretas. Acho que os cristãos devem ser denunciadores ativamente e empenhadamente daqueles que não estão de acordo com a nossa experiência, respeitando-os, mas não estão. Não são o nosso paradigma. E esta sociedade nossa precisa imenso disso e precisa que as nossas vozes da Igreja, aqueles que têm voz, que não sou eu, infelizmente ou felizmente, mas precisavam de facto ter isto claro. Não é a denúncia abstrata, é a denúncia concreta. São os paradigmas que nos são impostos, impingidos, vendidos, de uma falta de dignidade, de uma falta de dignidade a todo o tamanho. E isto, São Pedro fê-lo. Exorta-nos a fazê-lo. E acho que é importante que o tenhamos que o fazer. Porque é aí que se definem as identidades, é aí que se escolhe o caminho. O resto é tudo paninhos quentes, água oxigenada, mas não por às feridas. É também uma dimensão, essa como tantas outras do cristianismo, onde é por ações concretas que se consegue fazer a diferença. É por ações concretas que faz a diferença. E eu tive uma certa experiência no Oriente, onde via que essa diferença se fazia exatamente pelas ações concretas. E aí não era importante o número. No tempo em que esteve em Macau. Sim, e da experiência que tive por ali nas zonas. Não era importante o número, mas era importante a qualidade. Não era importante o falar muito, mas era importante a denúncia exata dessas coisas. E vemos que, de facto, assim é. Nós entramos, infelizmente, numa sociedade ao que, ao lermos este texto, parece que fica tudo na mesma. Não. Este texto convida-nos, exatamente, a uma atitude ativa de não contemporizar com os paradigmas que a sociedade nos despeja aos caixotes, que vai buscar aos arcanos de não sei quê, e que nós temos de engolir todos os dias e que levam aos comportamentos que a sociedade tem. O texto, de facto, é desafiador, é interpelante, porque no meio disto tudo lança-nos um desafio que é: temos que saber dar razão de ser da nossa esperança, fundamentar a nossa esperança. E isto até pode parecer um bocado paradoxal, quer dizer, vivemos tempos difíceis, estamos sempre a dizer isto, não é? E agora aparecemos como seres da esperança. Aliás, é essa a nossa marca também, sermos gente da esperança. E de onde é que radica esta esperança e esta alegria? Esta na certeza de que as dificuldades, os limites, a morte não são a última palavra. Porque o que nós estamos a celebrar neste tempo é o ressuscitado. E a força do Espírito que nos é dada a partir desse acontecimento. O Espírito que nos é dado como dom a partir desse acontecimento. Para transformar as coisas da vida, tocadas por Ele, nesta dinâmica de vida, de ressurreição. O desafio que nos é feito aqui, darmos razões de ser da nossa esperança, se quisermos traduzir por outras palavras, seria: temos que ser ressuscitadores. Ou seja, não simplesmente celebrar a ressurreição, mas sermos ressuscitadores. Ou seja, que a nossa intervenção na polis, na cidade, na sociedade, na história, seja uma intervenção de ressurreição, de transformar em vida, de transformar em positivo aquilo que é negativo, de transformar em vida aquilo que é morte. E essa é a razão de ser da nossa esperança. Nós acreditamos no Senhor da vida, acreditamos que Ele é que é a última palavra, não a morte. Então, se temos que dar razão de ser da nossa esperança, temos que ter uma existência crente e em comunidade que sejam as tais obras nessa linha, não é? Que sejam intervir em favor da vida de todos, não só da comunidade crente. Já temos pouco tempo para a análise do texto do Evangelho, do capítulo 14 de São João, e até no seguimento desta reflexão do Dr. João Ambrósio, nesta ação transformante, quem nos faz companhia, quem nos sustenta, Padre João Lourenço? Pois, o Evangelho de São João tem uma marca muito significativa e muito expressiva, muito forte, que é mostrar-nos, sem rodeios e com muita força, o clima de intimidade e de proximidade entre Jesus e os discípulos. E essa intimidade nunca é fundamentada a partir nem das empatias, também podem existir, mas é fundamentada a partir da unidade entre o Pai e o Filho. Uhum. E essa unidade, o que é que isto pretende dizer? Isto pretende responder a um pensamento, a uma queixa que
que o judaísmo veterotestamentário tinha. O judaísmo veterotestamentário sentia-se órfão de Deus. No meio das nações, Israel era um povo órfão, porque sentia que as nações o perseguiam, o esmagavam e que Deus não o protegia. E Jesus vem dizer exatamente aos filhos: vós sois o novo povo, sois poucos, mas não sois órfãos. Eu estou presente. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, diz o texto. E, portanto, o que é esta orfandade? Não é certamente a orfandade de pai e de filho, de pai e mãe. É, de facto, a orfandade da presença. E esta ideia veterotestamentária que tinha sido muito desenvolvida, que o judaísmo desenvolveu, e que sentiu em marcas determinadas, em períodos da história, está aqui como quadro de fundo. Portanto, os discípulos que sentiam, que vinham marcados por este sentimento, são aqui agora reanimados, estimulados, que, de facto, há uma nova resposta. Deus enviou o seu Filho ao mundo para o salvar, não para o condenar. E, portanto, Cristo é o rosto e a presença de Deus no meio do mundo, junto dos discípulos, e eles não estão órfãos, eles estão com Ele. E é por isso mesmo que nos é dado o dom do Espírito Santo, que nós estamos cada vez mais a celebrar, até será a grande celebração desse acontecimento no Pentecostes. Não para ficar encerrado nas nossas comunidades, não para ficar numa celebração interna, mas para ser uma explosão de vida para fora, não é? Este dom do Espírito da vida, porque é o Espírito ressuscitado, para que a nossa vivência em comunidade, a nossa vivência de crentes, de quem acredita neste mistério de Deus, seja também no meio da sociedade onde estamos uma explosão de vida, uma dinâmica da ressurreição. Parece-me que isso é um desafio interessante. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, nesta análise aos textos da Bíblia. Sempre um prazer. De facto, quisemos apresentar nestes minutos os desafios que os textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias deste domingo sugerem. Votos de um bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.